Boa noite. Olá, pessoal. Olá, G. Mila. Oiê. Boa noite. Vendo que tá entrando um pessoal. Tô esperando a Dani, a Daniele Nascimento, querida procuradora da Fazenda Nacional. Olá. E meu pai e minha mãe. Oi, gente. Obrigada, Mila. Olá. Estamos aqui no aguardo da Dani, nossa querida convidada da noite, que além de ser uma grande tributarista, é uma grande amiga minha, pessoa que eu amo pra caramba. Boa noite, Ana, do Minuto Tributário. Boa noite, Bruna. Michele entrou. Boa noite. Obrigada, Sérgio. Vai ser boa essa live. Vai ser boa. Dani manda demais. Ah, tô vendo aqui entrou a Dani. Vou convidá-la para a adesão. Carlos Alexandre, que orientou a Daniele na sua brilhante dissertação, que virou um paradigma da psicologia fiscal. Oi, amiga. Olá, Dani. Olá, que bom te ver, gente. Muito bom. Quanto tempo, né? Muito tempo. Gente, essa é a Daniele Nascimento. Não sei se é necessária uma apresentação, porque hoje em dia Dani tá muito conhecida, sobretudo pelo seu trabalho impecável na dissertação que ela fez no mestrado, que virou um paradigma na nossa doutrina moderna de psicologia fiscal. Eu acho que esse virou um trabalho que todo mundo precisa ler. E, gente, então vamos lá. Daniele Nascimento é uma procuradora da Fazenda Nacional, é uma acadêmica de mão cheia, é mestre pela UERJ em Direito Tributário, como eu já mencionei, escreveu sobre psicologia fiscal, motivo pelo qual coloca ela num patamar bastante diferenciado para falar sobre o assunto do dia, que são os meios alternativos para a resolução de conflitos. E aqui eu já vou pedindo licença, porque a Dani, até antes da gente entrar em live, me mandou um áudio falando assim: amiga, olha só, não vou te chamar de Tatiana. Desculpa, não vou, é Tati, não tem como. Então eu já vou pedindo licença, porque a gente vai se tratar com bastante informalidade, mas essa informalidade não significa falta de deferência. É só amor entre amigas. É isso, é carinho. Então, gente, vou introduzir o nosso assunto para passar a palavra para a Dani. Meios alternativos de resolução de conflitos. Conflito em matéria tributária, sob uma perspectiva do Estado, é um direito de crédito que está em aberto, o contribuinte não adimpliu, seja pelo motivo que for, porque questiona, tem a legitimidade daquele crédito, ou porque tem algum problema de liquidez, indisponibilidade de bens, enfim. O Estado está naquela posição em que ele precisa executar a cobrança, ele precisa realizar a cobrança, e o meio tradicional é a execução fiscal, a gente sabe. Mas a gente também tem se deparado com alguns dados de que as execuções fiscais são caras. Elas são caras para o Estado, são caras para o contribuinte, em última análise, elas são caras para a Procuradoria da Fazenda Nacional, caras em termos de recursos financeiros, em termos de tempo, enfim. E aí, de uns tempos para cá, a preocupação meio que transladou de lado e começou-se a avaliar a pertinência e o quão oportunas seriam os investimentos em meios alternativos à execução. E aí, como é que o Estado opera isso? A gente tem dois paradigmas
que são, em primeiro lugar, o CPC ele trouxe a previsão do negócio jurídico processual. De lá para cá, a Procuradoria foi trabalhando com esse conceito para fins de aplicabilidade em matéria tributária. Recentemente foram estabelecidos alguns critérios, segundo os quais esse instrumento seria aplicável. E também a outra figura que está despontando mais hoje em dia, que é a transação tributária, que foi regulamentada, enfim, pela Lei 13.988, publicada em abril de 2020, foi chamada de Lei do Contribuinte Legal, e veio a regulamentar a transação tributária depois de anos e anos e anos em que prevista como uma modalidade de extinção do crédito no CTN. Desde então, também a Procuradoria foi criando algumas modalidades distintas de transação tributária, requisitos distintos para adesão, para contribuintes distintos, com objetos distintos, créditos distintos. E é isso. Então, amiga, eu quero te instar a começar nesse assunto fazendo uma introdução. O que foi que mudou para fazer com que a Procuradoria, para fazer com que a União Federal começasse a se preocupar com esses meios alternativos? Por que houve essa mudança de estratégia? Bom, primeiramente queria dar boa noite a todos, agradecer pela audiência de todos vocês. Para mim é sempre muito gratificante esses momentos, esses encontros, revendo grandes amigos, grandes colegas. Tati e Micaela, queria muito agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Para mim é uma grande responsabilidade. Eu assisti a apresentação da Bianca Xavier ontem e da Marielbe na segunda e fiquei em choque, né? Como apresentar alguma coisa depois delas? É muito complicado, é muita responsabilidade. Eu espero chegar aí pelo menos perto. Eu queria muito agradecer, estou muito feliz de estar aqui, principalmente para falar de um tema que é muito relevante. Quando as pessoas falam em fazenda pública, elas sempre associam a algo ruim, né? O fisco é sempre visto como algo negativo, parece que contra a sociedade. E o meu papel de estar aqui hoje é mostrar que, na verdade, é o oposto. O fisco, quem é o fisco? O fisco é o representante dos contribuintes, né? O fisco é o representante da sociedade, foi criado pela lei para poder defender os interesses de toda a sociedade. Muitas pessoas falam que a atividade de cobrança é uma atividade muito complicada, que não é legal cobrar as pessoas, mas na verdade eu tenho um grande prazer em fazer isso por uma única razão. A atividade de cobrança é uma atividade de consideração ao contribuinte que paga os seus tributos, que se esforça para pagar. Não gosta de pagar como ninguém gosta, vocês sabem que a psicologia fiscal fala muito bem disso, que existe uma resistência natural ao pagamento do tributo, mas em consideração àquele contribuinte que paga, a atividade de cobrança é uma atividade essencial. E é uma atividade também essencial para arrecadar recursos que vão custear direitos fundamentais, que vão custear as despesas estatais. Sempre começo esse assunto falando de uma premissa básica que as pessoas às vezes não se dão conta. A gente vive num estado fiscal. O que é um estado fiscal? E o Sérgio André explica isso muitíssimo bem no livro dele, no último, Fundamentos do Direito Tributário Brasileiro. Inclusive eu recomendo a leitura, eu li em 2 dias, de tão bom, de tão fácil que é para ler. E ele explica muito bem o que é um estado fiscal. É um estado que custeia suas atividades com recursos majoritariamente oriundos de tributos. Então, tudo isso, toda a máquina estatal, o custeio de direitos fundamentais, ele é feito majoritariamente com receitas oriundas de tributos. E aí eu falo de todas as espécies, né? De uma forma ou de outra, todas elas acabam custeando algum bem, alguma atividade, algum serviço, algum direito fundamental. Então, todos os anos, nós transferimos para os entes públicos trilhões de reais através de tributos para custear isso. E as pessoas elas têm uma resistência, mas elas não se tocam, não se dão conta muitas vezes que no momento, por exemplo, de pandemia, em que a gente quer vacina, auxílio emergencial, mais servidores públicos na área de saúde, mais hospitais, mais respiradores, entre tantas outras coisas, tudo isso é custeado com o dinheiro que é oriundo dos tributos. Então, pagar tributo, embora não seja bom, é algo extremamente fundamental para a sociedade como um todo. Tudo que a gente está vivendo hoje tem uma relação direta ou indireta com a tributação, com os gastos públicos, né? E esse é um grande problema também,
porque a nossa sociedade é extremamente omissa em relação a isso, em relação à arrecadação e ao gasto público, não tem consciência fiscal praticamente nenhuma, então a população em geral sequer sabe para que paga tributo, para onde vai esse dinheiro, quem faz a gestão desse dinheiro e como ele é gasto. Não há incentivos estatais para a participação dos cidadãos brasileiros no orçamento público, por exemplo. Se eu perguntar aqui nessa live, quem já consultou o orçamento público, o orçamento do seu município, do seu estado, da União, pouquíssimas pessoas vão levantar o dedo, outras vão levantar o dedo dizendo que consultaram, mas não entenderam muito bem, o que é um grande problema, né? O que eu falo da transparência qualitativa, não basta só mostrar as informações, é preciso que elas sejam mostradas de uma forma que o contribuinte consiga entender, que consiga fiscalizar, que consiga participar. Então, eu sempre pergunto também quantas pessoas pagam a título de tributos por mês como pessoa física. Todos os tributos, de todos os entes. Ninguém sabe, ninguém tem nem ideia. As pessoas estão completamente perdidas. Isso eu falo para tributaristas. Eu já fiz apresentação de psicologia fiscal para turmas de mestrado, doutorado, ninguém sabe. De área tributária, pessoas que atuam na área tributária não sabem nem quanto pagam. Então, muitas vezes você vê um planejamento tributário extremamente agressivo representando essa falta de consciência fiscal. As pessoas não sabem, não se dão conta da relevância do pagamento do tributo, que é para a sociedade. Você vê pessoas defendendo a sonegação abertamente. E o que é a sonegação? A sonegação, na verdade, são pessoas que têm capacidade não só contributiva, mas têm condições econômicas de pagar tributos, de contribuir para as despesas estatais e se recusam por uma série de justificativas que, se todo mundo utilizasse, não teria dinheiro absolutamente nenhum nos cofres públicos, né? E essas pessoas se utilizam disso para, na verdade, além de não contribuir com as despesas estatais, fazer concorrência desleal. Então, a nossa missão como contribuintes, como cidadãos, é justamente exigir o pagamento dos tributos, exigir a nota fiscal, agir de forma mais atuante. Tudo isso, a má gestão, corrupção, tudo isso é por conta também da nossa omissão. Eu sempre falo, a gente passa por uma obra pública, o que a gente faz? A gente quer distância. A gente não quer estar ali para ver quanto que foi gasto, por que aquela obra está sendo feita. A gente também não se interessa pela coisa pública. Muitas vezes, né, eu já vi passeatas e manifestações, as pessoas quebrando as coisas, depredando o patrimônio público, se esquecendo que quem vai pagar isso é ela mesma, né, e outras pessoas também. Então, eu acho que esse é um grande problema que nós temos, e aí entra a Fazenda Nacional, entra a Procuradoria, entra a nossa atuação, para justamente também mostrar ao contribuinte, não só através de ações de educação fiscal, mas também numa tentativa de reaproximação com o contribuinte. Eu acho que cabe isso ao fisco e à Fazenda Pública se reaproximar do contribuinte, fazendo uma atuação mais cooperativa, ao invés de só punitiva, ao invés de só baseada na repressão e na punição, até por conta dos gastos que isso representa. Quanto mais nós temos uma atividade de fiscalização e de cobrança baseada nisso, na punição e na repressão, nós temos gastos altíssimos com segurança e fiscalização. Gastos esses que poderiam não ser tão grandes e poderiam sobrar recursos para áreas que mais precisam. Então, esse é o papel das procuradorias, fazer uma reaproximação com o contribuinte, principalmente quando nós temos um sistema tributário hipercomplexo, onde o contribuinte, além de gastos altíssimos, ele tem muita dificuldade para cumprir as suas obrigações fiscais. Compliance, custos de compliance é altíssimo no Brasil. Então, mais uma vez, o papel da Fazenda para simplificar isso, e a Procuradoria tem tido esse cuidado e essa atenção, e servindo até de modelo para outras procuradorias, especialmente desde 2015. Nós temos o portal Regularize, facilitando o acesso do contribuinte. Temos um grupo de trabalho estabelecido em Brasília somente para estudar medidas de melhora no atendimento ao contribuinte. Obviamente que isso não é nenhum favor, é mais do que nossa obrigação, mas obrigação essa que ficou esquecida durante muito tempo, muitos anos, e não falo na Procuradoria porque eu vejo isso já há bastante tempo, algum tipo de iniciativa, embora desde 2015 isso tenha ampliado, mas nos órgãos em geral.
né? Às vezes a sensação que a gente tem é que as pessoas que estão lá estão fazendo um favor para a gente ao nos atender, né? Isso tudo tem que mudar, essa cultura tem que mudar, isso tem que partir do fisco. E justamente, por que eu estou falando tudo isso? Porque justamente nesse novo modelo de cobrança da dívida ativa que a Procuradoria da Fazenda Nacional tem feito desde 2015, existem medidas que têm sido adotadas para redução da litigiosidade, desjudicialização, reaproximação com o contribuinte. Então, nós temos focado numa cobrança mais administrativa, mais eficiente, justamente por saber os gastos que representam uma execução fiscal. Isso tem que ser considerado, não adianta a Fazenda Pública ficar ajuizando a execução fiscal sem possibilidade de êxito, sem possibilidade real de algum tipo de recuperação. Por quê? Porque a tramitação desses processos gera um gasto público enorme. Só no âmbito federal, acho que custam na faixa de uns 20 mil reais. Quer dizer, é um valor extremamente expressivo que não pode ser desconsiderado, porque senão você está cobrando 15, está gastando 20, está gerando mais gasto ainda. Então, são uma série de medidas que estão sendo tomadas, eu vou citar todas elas aqui para vocês, mas de forma introdutória, como a Tati me perguntou em relação à transação, em especial a transação era algo que o contribuinte vivia pedindo. Todo evento que eu ia, mas é transação, novo CPC, negociação. O grande problema que nós tínhamos é que, por conta do princípio da legalidade, necessitava de uma lei específica autorizando a transação. Que nós tínhamos uma autorização no CTN, mas necessitava de uma autorização através de lei específica, por conta do princípio da legalidade. Por causa disso, nós nunca pudemos fazer algum tipo de transação, a não ser o que a gente tinha na legislação, que basicamente era um refis. O que a gente tinha de transação, entre aspas, né, era o refis, que acabou se mostrando muito negativo, porque feito de forma periódica e reiterada. Então, acabou se tornando um instrumento de rolagem da dívida ao invés de regularização do contribuinte. Eu até cito isso, quando eu falo de psicologia fiscal, como um exemplo de como uma lei pode produzir efeitos exatamente opostos ao desejado pelo legislador. O legislador desejava a regularização, porém, na prática, se tornou um instrumento de rolagem da dívida. Inclusive, nós temos estudo da Receita Federal do Brasil demonstrando que 50% dos contribuintes que aderiam ao refis, eles paravam de pagar logo depois, né? Contando com a morosidade na retomada da cobrança, contando com novos refis sucessivos, né, de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos. E isso foi muito negativo. Muito negativo até porque o pagamento do tributo muitas vezes não era feito, esse valor era investido em uma aplicação mais rentável, o empresário fazia de certa forma sim, uma concorrência desleal, embora não fosse propriamente uma sonegação, ele deixava de pagar, porém isso na prática se evidenciava como uma forma de concorrência desleal, sim. Né? Não se regularizava, as dívidas nunca que eram quitadas, né, numa grande parte dos débitos, e isso foi muito negativo, foi um incentivo muito negativo. E a transação, ela veio nesse momento para corrigir esses problemas que foram identificados no refis. Qual é o principal problema? Você conceder descontos e vantagens, parcelamentos especiais para contribuintes que têm capacidade econômica, financeira e patrimonial para pagar todo o seu débito ou à vista, ou então através do parcelamento ordinário, que é aquele previsto na Lei 10.522, de 2002, que é o pagamento em 5 anos sem descontos. Então, você conceder uma vantagem dessa a um contribuinte que tem condições de pagar, na verdade, você está dando um estímulo para que ele não pague, para que ele faça uma rolagem da dívida, o que é muito negativo para todo mundo. Então, a transação, por isso que muitas vezes as pessoas, eu ouvia, mais até no começo,
Isso eu faço questão de frisar, muita gente criticando, mas os descontos são para débitos só irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Por quê? Porque a PGFN tem como identificar, através dos seus sistemas, a condição patrimonial, econômica e financeira daquele contribuinte que está querendo fazer a transação e verificar se ele tem condições ou não de pagar, se ele precisa ou não de algum tipo de vantagem, se houve uma redução na sua capacidade de pagamento. Nós temos como aferir isso, e se for uma aferição equivocada, o contribuinte ele tem acesso não só aos cálculos, mas a todas as informações, pode impugnar, pode apresentar mais documentações e seu débito vai ser classificado corretamente e ele vai fazer a transação conforme a sua necessidade. Com exceção, por exemplo, da transação do contencioso tributário de pequeno valor, porque aí não é considerada capacidade de pagamento e sim uma relação de custo-benefício na cobrança. Mas, de uma forma geral, o que nós temos é uma transação que veio para corrigir um problema causado pelo legislador, pelo refis sucessivo e periódico. Eu quero deixar isso bem claro, o problema não é o refis, o problema é a forma como ele estava sendo implementado de forma periódica, de forma reiterada, trazendo um estímulo negativo. E outro lado muitíssimo positivo da transação é que ela não pressupõe uma autorização constante e específica, como no caso do refis. A cada 3 anos tinha que ter uma lei dizendo o que podia e o que não podia fazer em relação aos parcelamentos especiais. No caso da transação, isso não ocorre. Nós temos a Lei 13.988, de 2020, que estabeleceu a possibilidade de transação individual, que não tem prazo, e a por adesão, através de portarias e editais que a Procuradoria vai lançando conforme a necessidade. Isso faz com que a Procuradoria tenha como atender de uma forma mais rápida, mais efetiva, determinados grupos de débitos ou de devedores, sem necessidade de outra autorização legislativa. Então, isso foi algo muito positivo, além de todas essas questões que a gente está discutindo aqui, de redução da litigiosidade, desjudicialização, de economia de recursos públicos, de reaproximação, né, na relação fisco-contribuinte. Tudo isso está diretamente relacionado e eu sou completamente apaixonada pela transação. Eu vou falar aqui os números da transação, embora eu tenha me estendido um pouco para você continuar aí, mas eu só vou falar basicamente os números da transação, depois eu passo a palavra para você, se deixar aqui, eu vou falando até... Sim, não, vamos fazer. Nós temos, no âmbito da Procuradoria, ó, só no ano passado, foram negociados mais de 800 mil débitos, no valor de 81,9 bilhões de reais, por aproximadamente 60 mil pessoas físicas e 140 mil pessoas jurídicas. Eu estou falando isso, gente, num ano de uma crise econômica sem precedentes, de pandemia. Isso demonstra que esse foi um instrumento extremamente adequado e apropriado para a situação que a população estava passando. Nós tivemos várias modalidades de editais por adesão em aberto, a possibilidade de transação individual, além dos negócios jurídicos processuais também. Então, isso foi uma contribuição relevante da Procuradoria, sendo importante dizer que a Lei 13.988 autorizou a transação também no âmbito da Receita Federal, da Procuradoria-Geral Federal e Procuradoria-Geral da União também. Não é só nossa essa prerrogativa. Mas, enfim, basicamente era isso, e aí eu passo a palavra para a gente continuar aí. Já puxando aqui, a partir de um ponto que você mencionou, que foi a pandemia, uma dúvida que sempre me vem à cabeça é: a pandemia foi algo determinante para que a edição da 13.988 fosse lograda em abril de 2020? Ou isso ia acontecer de qualquer maneira, em algum momento em 2020, porque já tinha um lobby em andamento? Porque a transação já vinha sendo discutida, né, antes de pandemia. E aí a gente teve no início de 2020, e eu sempre fico me pegando assim, será que não fosse a pandemia, a gente não teria logrado isso até hoje? Olha, Tati, na verdade não, porque essa Lei 13.988 é resultado da conversão da MP 899 do ano de 2019, ou seja, pré-pandemia. Isso já existia uma demanda muito grande do contribuinte, ou pelo refis, né, ou pela questão da transação. Então, como... Mais uma vez, né, de tempos em tempos, fica aquela pressão porque a gente estava também num período de crise econômica. E aí se optou pela transação, que, na minha opinião, foi um grande acerto. Sim.
Outra coisa você mencionou a transação por adesão, a modalidade por adesão, em que o contribuinte ele não tem como dar uma contraproposta, a própria portaria estabelece todas as condições e requisitos. Você, se tiver interesse em aderir, adere naquelas condições, não tem como contra-ofertar, não tem como contrapor qualquer coisa. E desde então, desde o momento que a gente vem visto essa figura, eu tenho me deparado com algumas pessoas criticando a qualificação dessa figura como transação, porque a transação estaria relacionada com uma situação em que você tem concessões mútuas e presume uma negociação. Aí eu queria saber de você, por que você, se você discorda disso, e em que medida a transação por adesão não perde a sua natureza de transação só por constar de um edital, de condições pré-estabelecidas num rol de normas da instituição. Eu discordo disso pelo seguinte: a transação, ela tem concessões recíprocas? Sim. Por quê? No caso mesmo da transação por adesão, que muito se assemelha ao refis, mas com essas diferenças que eu já coloquei. Você tem a possibilidade de oferecer para o contribuinte a transação individual. Ela pode, por exemplo, ser feita pelo devedor ou pelo credor, né? Pela fazenda ou pelo devedor, e se negociam as condições. No caso da transação por adesão, é como se a Procuradoria da Fazenda Nacional estivesse fazendo a proposta de transação, dando as condições que são específicas para cada caso concreto, não é uma coisa linear, como acontecia no refis, para todo mundo, desconto, para todo mundo, não. Para cada caso, no caso de necessidade, aferindo a capacidade econômica, ou então a questão de custo-benefício da cobrança, mas existe uma verificação de grupos de devedores que podem ser atendidos, de grupos de débitos, por quê, e é feita uma proposta que tem direitos e obrigações para ambas as partes. A Procuradoria também tem obrigações, as portarias estabelecem obrigações para a Procuradoria. Então não é uma coisa que é só vantajosa para a Procuradoria, nem só vantajosa para o contribuinte, é vantajosa para as duas partes. E esse modelo de transação por adesão é um modelo extremamente prático, porque o contribuinte entra no portal Regularize, preenche as suas informações fiscais, o próprio sistema já vai indicar para você quais as modalidades você pode aderir, quais os débitos você pode incluir, né, salvo se estiver parcelado, mas aí você tem que desistir antes, enfim. É algo mais prático. No caso da transação a transação individual, ela é uma transação mais complexa. Ela envolve uma negociação mais intensa, porque os casos que estão arrolados, vocês vão ver no artigo 32 da Portaria 9917, são casos que envolvem devedores que têm dívidas e situações normalmente mais complexas, ou então entes públicos e recuperação judicial, falidos, enfim, grandes devedores. Então, em relação a esses, se estabeleceu uma condição diferenciada, porque seria difícil fazer algum tipo de transação por adesão que eles pudessem aí aderir de imediato. Acho que são casos mais complexos, não são situações mais simples. Então, por isso existe a concessão recíproca, mas no caso da adesão, o oferecimento da proposta de transação parte da fazenda. Na individual, pode ser tanto da fazenda quanto do devedor contribuinte. Entendi, amiga. Dani, você pode fazer um passeio pelas modalidades distintas estabelecidas pelas portarias da PFN e dando destaque para aquelas que tiveram seus prazos reabertos para adesão agora no início do mês? Foi no início do mês. Foi? Com certeza, posso. Mas antes, se você me permite, eu vou falar bem rapidinho disso, mas eu acho que eu não posso deixar de falar. Como o assunto aqui é métodos alternativos de resolução de conflito, que tem a ver com redução de litigiosidade e tem a ver também com a questão da desjudicialização, eu queria falar rapidamente mesmo, assim, um minutinho, o que a Procuradoria tem feito nesse sentido para estimular uma melhora na relação fisco-contribuinte, uma redução da litigiosidade, uma desjudicialização. Nós temos, por exemplo, o regime diferenciado de cobrança de créditos, através de um ajuizamento seletivo de execuções fiscais, só se tiver indícios de patrimônio, portanto, né, de condições de recuperabilidade, e acima de R$20 mil como regra. Claro que temos exceções, mas a regra básica é essa, considerando o custo da execução fiscal
foi feito um recorte aí, um limite mínimo de ajuizamento de uma forma geral, justamente para que o que for arrecadado não seja menor do que os gastos da tramitação da execução fiscal. Nós temos aí também uma lista de dispensa de contestar e recorrer, atos declaratórios, tudo isso está também no portal, no site da PGFN. O contribuinte pode também acompanhar e pode, inclusive, alegar isso nas suas petições, né, algo que visa justamente evitar uma litigiosidade em excesso e até a condenação de honorários sucumbenciais, quem vai pagar é o contribuinte. Então, a gente tem que ter essa consideração. Arquivamento de execuções fiscais sem bens úteis à satisfação do crédito, né, de até R$1 milhão. Nós já arquivamos mais de 1,5 milhão de execuções fiscais com base nisso, porque nós entendemos que as execuções só devem tramitar se tiver algum indício de patrimônio, caso contrário, representa só gasto público. Então, isso é consideração com o judiciário, consideração com o contribuinte, consideração com a sociedade como um todo. Temos um enfoque na cobrança administrativa, e aí nós temos a figura do protesto, embora muita gente reclame, ela tem sido bastante efetiva e também com poucos gastos, evita a judicialização em muitos casos, e ela é mais eficaz, mais eficiente 19% mais do que a execução fiscal. O protesto ele tem uma faixa de recuperação de 19%, a execução fiscal de 1%. Então também é algo que veio a ser positivo nesse aspecto. E além disso, negócios jurídicos processuais e transação. Então, são essas basicamente as medidas. Nós temos aí o nosso portal com mais sugestões, vocês podem participar, devem, se for mal atendido, reclamem. Eu acho que o contribuinte ele tem que participar de forma ativa dessa relação, porque nós muitas vezes não sabemos de tudo que está acontecendo. Então, fica aí esse recado. Em relação à transação, e aí voltando, o que nós temos em relação à transação hoje? Aliás, hoje não, há 2 dias atrás. Eu estava preparada para falar mais de negócio jurídico processual do que transação, porque até então nós só tínhamos transação individual e transação por adesão através da portaria 1696, que era bem limitada. Era uma reabertura da transação excepcional para alguns grupos de débitos, aí vencidos no ano passado, então era bem restrita. Porém, no dia 1º de março, ou seja, segunda-feira, foram publicadas 2 portarias, sendo que uma delas reabriu o prazo de transação de adesão para todas as modalidades que estavam vigentes em 2020. Então, é uma grande oportunidade para os contribuintes que perderam prazo. Aliás, muita gente perdeu prazo. Em janeiro, eu cansei de receber mensagens de colegas falando, pelo amor de Deus, não vai reabrir, perdemos o prazo, deixamos para o último dia, aquelas coisas de brasileiro, né? Enfim, foi aquele desespero, aquela comoção, mas não tinha o que fazer. Agora, graças a Deus, essa possibilidade está renovada, não percam o prazo, começa no dia 15 de março e termina em 30 de setembro. Não deixem para a última hora, depois não vão reclamar, se não reabrir, não tenho culpa, tá? Não adianta me mandar mensagem que eu não faço milagre. Então, o que nós temos hoje, através da portaria 2381, foi justamente essa reabertura. O que nós teremos, porque começa dia 15 de março, a portaria 1696 já está valendo, dia 1º de março já está, mas é muito restrita. As outras, nós temos a transação extraordinária, portaria 9924 de 2020, transação excepcional, portaria 14402, e essa foi a que teve a maior adesão de todas. E nós temos a transação do contencioso tributário de pequeno valor, para débitos tributários de até 60 salários mínimos, e aí eu gosto de fazer sempre uma observação que ninguém se dá conta, é 60 salários mínimos por inscrição, não é o débito inteiro. Então, se você tiver uma inscrição com 30 salários mínimos, outra com 20, você vai poder fazer, desde que sejam, obviamente, valores aí é tributário, você tem que ser pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte, débitos até 60 salários mínimos por inscrição, como eu falei, e que tenham, acho que, mais de 1 ano de inscrição em dívida ativa, salvo engano, mas acho que é isso. Então, aí você tem desconto de até 50% do valor
total do débito. E aí a única exceção que nós temos em que o desconto ele pode abranger o valor do débito principal. Nos demais casos, não é possível. Não é possível porque é uma vedação expressa falando que o desconto de até 50% ou até 70% para determinados grupos de devedores somente podem incidir em juros, multa e encargo legal. Então, nós temos essa limitação também. Descontos somente para débitos irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Irrecuperáveis, artigo 24 da portaria 9917, está lá rolado, são devedores que estão em situações muito peculiares, recuperação judicial, falência, que estão com CNPJ baixado, ou então pessoas físicas com indicativo de óbito, CPF com indicativo de óbito, ou então débitos que foram ajuizados há mais de 15 anos, sem nenhum tipo de garantia ou suspensão de exigibilidade, ou que estão há mais de 10 anos com exigibilidade suspensa por decisão judicial, ou então cujas execuções fiscais estão arquivadas nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal há mais de 3 anos. Para quem não sabe, o artigo 40 ele regulamenta a prescrição intercorrente no caso da execução fiscal. E o prazo é de 5 anos. O processo fica suspenso durante 1 ano e depois se inicia a contagem da prescrição que vai se consumar após 5 anos dessa suspensão aí, após essa suspensão de 1 ano. Então, se o processo está arquivado há mais de 3 anos, com base nesse artigo, que isso ocorre quando a gente não encontra patrimônio, então dificilmente a Fazenda vai receber. Então, faz sentido ser considerado como irrecuperável e todos esses débitos, esses grupos de devedores que eu falei, eles têm direito a desconto. Os de difícil recuperação, que também muita gente pergunta, é importante esclarecer, é feito através de um cálculo matemático. Está lá no artigo 20 da portaria 9917. Aliás, essa portaria é fundamental. Para quem quer entender sobre transação, tem que ler a Lei 13988, obviamente, tem que ler essa Lei 9917, que regulamentou essa legislação, então ela é bem extensa, e, obviamente, as portarias referentes à transação por adesão, que eu vou falar mais na frente um pouquinho. Então, o de difícil recuperação é um cálculo matemático, com base nas informações econômico, financeiras e patrimoniais que estão disponíveis para a gente, o sistema vai calcular, utilizando uma fórmula matemática, se o contribuinte tem condições de pagar toda a dívida ou à vista ou em 5 anos sem desconto. Se ele tiver, ou é de alta ou é de média recuperação. Se ele não tiver, aí vai ser ou de difícil recuperação ou irrecuperável. E o contribuinte tem acesso no portal Regularize essa fórmula, pode impugnar, pode apresentar mais documentos. Mas isso é fundamental para justamente a gente não correr o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu no Refis, que é premiar, né, com vantagens para aquele contribuinte que tem condições de pagar. Quem tem condições de pagar tem que pagar, gente. Eu sou retida na fonte. Todo mês, quando eu olho meu contra-cheque, dá vontade de chorar, eu falo, gente, esse dinheiro aqui está fazendo falta no meu orçamento. Está fazendo muita falta. Mas está lá retidinho, a gente tem que pagar, o que vai fazer? Não é? Então todo mundo tem que pagar. E eu pago uma alíquota de 27,5%, né? Tem gente que aí consegue, né, com a isenção aí dos lucros e dividendos, né, consegue não pagar quase nada. Né? Enfim, não vou entrar nessa discussão. Mas, enfim, é ruim pagar tributo, é ruim, mas a gente tem que pagar, porque é como se a gente vivesse num grande condomínio, né, com síndicos e tudo mais, que vão gerir esses recursos para o bem de todos. Então a gente precisa ter essa consciência. Em relação às transações, temos a individual, sem prazo, como eu falei, portal Regularize, ou o contribuinte faz a proposta ou pode receber a proposta da PGFN. Artigo 32 tem lá todos os devedores que podem fazer. Falidos, recuperação judicial, entes públicos, que devem acima de 15 milhões, que devem acima de 1 milhão com garantia ou exigibilidade suspensa, ou então débitos de FGTS acima de R$1 milhão. Então, esses podem fazer. Os demais, resta transação por adesão, que é muito prática, portal Regularize. Nós temos a modalidade, como eu falei, a extraordinária, portaria 9924. Excepcional, 14402. Contencioso tributário de pequeno valor, edital número 16 de 2020.
Temos também a portaria do agro, né, do crédito rural, transação excepcional do agro, né, dos créditos rurais, portaria 21561 de 2020. E aí pode, débito do Simples Nacional, nós já temos autorização expressa pela Lei Complementar 174, FGTS, como eu falei, pode, já foi autorizado pelo Conselho Curador, resolução número 974 de 2020, e lá vão ter as condições de cada modalidade. No site da PGFN vocês encontram inclusive um quadro comparativo com todas as modalidades para vocês analisarem, para saberem, entenderem um pouco mais. No portal também, no site da PGFN, vocês encontram todas as transações individuais já realizadas até hoje na íntegra, para que vocês possam não só utilizar como modelo no caso de vocês, mas principalmente para fiscalizar, ver se tem alguma irregularidade. Esse é o nosso papel, de dar transparência nessas negociações e facilitar algum tipo de fiscalização também pelo contribuinte, porque muitas coisas fogem do controle dos órgãos de controle, eles não dão conta, é muita coisa errada nesse país. Né? Então, a gente também tem, como cidadão, a gente também tem esse dever de acompanhar, de fiscalizar, de denunciar. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, os contribuintes fazem, eles participam também. Claro que isso deve ser estimulado e deve participar muito mais. Então, nós tivemos no nosso canal de denúncias da Procuradoria, nós no site, também está lá no site, inclusive pode ser denúncia anônima, mais de 6.500 denúncias foram analisadas. Né? Então, há sim uma preocupação do contribuinte em denunciar, ele entende, mas isso precisa ser mais disseminado, isso precisa avançar, mais educação fiscal, né? Principalmente nas escolas. Como é que pode você chegar na faculdade, você nunca ter aberto a Constituição, né? Eu passei por isso. Foram aferidas ao longo do ano? Ao longo do ano. Sim. De um ano. É bastante, né? Um valor considerável. Isso demonstra que, sim. De vez em quando eu recebo alguma mensagem, algum amigo, Dani, quero denunciar, como é que eu faço? Então, existe uma preocupação, mas muitas vezes isso fica muito só ali na denúncia, porque acha que é uma pessoa realmente ou muito errada, ou uma pessoa que está fazendo uma concorrência desleal, sonegando descaradamente, aí a pessoa vai. Nos outros casos, a gente fica omissa, né? A gente não participa de mais nada, e aí fica essa situação que a gente tem hoje de má gestão de recursos, né, de corrupção, de sonegação, tudo isso é nossa omissão, né? Muitas vezes a gente se omite e muitas vezes a gente não percebe a gravidade da situação, né? Claro que a sonegação é crime contra a ordem tributária também, né? É um crime gravíssimo, na minha opinião, um dos mais graves. Crime de corrupção também nem se fala. Um dos crimes que, eu sei lá, eu acho que devia ter uma pena muito, a maior que existe, porque são pessoas que não precisam, que utilizam recursos bastante significativos, né, para luxo. Nós vimos aqui a situação no Rio de Janeiro, enquanto os hospitais, tudo isso que a gente sabe, escola, faltando tudo, né, você via o Sérgio Cabral comprando joia de R$800 mil para mulher, viajando de helicóptero para não sei aonde. Então, quer dizer, são pessoas que não precisam e que utilizam esse dinheiro da pior forma possível, enquanto as pessoas que mais precisam ficam sem. Então, a gente não pode ter tolerância nenhuma à corrupção, isso tem que ficar bem claro também para as pessoas. Já ouvi gente defendendo, falando que a corrupção não é tão grave, pior é a má gestão, coisa nenhuma, tudo balela, tudo mentira. Então, a gente tem que ficar atento a isso, fiscalizar e denunciar. As meninas estão aqui, tem gente elogiando o portal, que o portal é excelente, é eloquente, é didático, que o Regularize é muito didático. E realmente, eu acho que, por tudo que você vem falando, a Procuradoria tem sido exemplar nesse processo de melhora da comunicação entre o contribuinte e o fisco. A gente ainda tem muito caminho pela frente ainda, acredito eu, porque eu acredito que muito embora a Procuradoria já tenha centrado muitos esforços na melhora dessa relação, a gente ainda tem como sociedade essa visão ruim do Estado, ruim da execução, ruim do pagamento de tributos. A gente ainda tenta justificar, eu digo a gente, mas eu não estou me incluindo nisso, eu concordo com todas as suas ponderações, mas a gente, enquanto sociedade, ainda tenta justificar o mau uso dos artifícios que a gente tem em torno do cumprimento da obrigação tributária.
Como sociedade, a gente ainda tem um caminho largo a ser traçado nesse sentido e, assim, boa sorte para a Procuradoria nesse passo. Bom, amiga, alguém deixou aqui uma pergunta que eu vou ler para você, tá? O sistema multiportas, deixa eu ver como é que eu consigo aumentar. Eu não estou conseguindo ver ela inteira. Bom, o sistema multiportas ainda é limitado nas execuções fiscais. O sistema Regularize poderia trazer ferramentas para isso? Aí o quadradinho está limitado para mim, então eu não consigo ver a segunda parte da pergunta. Se o Henrique ainda estiver assistindo, deixa a segunda parte da pergunta num comentário ali que a gente lê separado, porque eu não estou conseguindo ter acesso, mas... eu também não consigo ver daqui, não. Como é que tira essa pergunta aqui? Está na minha tela. Nem sei. Deixa eu... Bem, respondendo... agora saiu. Respondendo, então, o que nós temos no portal? A previsão é que até o final desse ano todos os serviços possam ser feitos diretamente através do portal Regularize. Isso justamente para facilitar o acesso do contribuinte à procuradoria, né? Esse ano de pandemia, lockdown, reunião virtual e tudo mais, não faz sentido até o negócio jurídico processual ele pode ser requerido aliás, deve ser requerido através do portal Regularize, transação também e outras medidas. Então, a ideia, inclusive, desse grupo de trabalho é colocar todos os serviços que nós temos hoje nesse portal, né, para que o contribuinte ele possa ter um fácil acesso às suas demandas, né, a informações que são do seu interesse. Então, a ideia é essa. Em relação à Procuradoria, queria falar só mais uma coisa. Eu acho que, como trabalhando na Procuradoria há quase 12 anos, a gente acaba vendo muita coisa e é bom ter esse outro lado também, porque eu, somente como contribuinte, eu também tinha uma visão negativa em relação a muitas coisas, mas eu falo para as pessoas o seguinte: nós somos o maior escritório de advocacia tributária do Brasil. Nós somos mais de 2.100 procuradores em todo o território nacional. Então, é claro que nós vamos cometer erros, é claro que nem sempre a gente vai conseguir atender o contribuinte, nem sempre a gente vai conseguir fazer a melhor transação, o melhor negócio jurídico-processual, enfim. Isso pontualmente pode ocorrer. O importante que as pessoas tenham consciência é que a nossa cúpula lá em Brasília, ela está realmente, eu não falo em nome deles, tá? Eu estou falando com base na minha percepção aqui, isso é um debate acadêmico totalmente informal, mas pela percepção que eu tenho visto dos colegas de Brasília, há um comprometimento com a melhora dessa relação, com a melhora desse serviço. A nossa ideia não é arrecadar por arrecadar. Você vê, com a transação, nós batemos recorde de arrecadação no ano passado. Então, assim, não é necessário você simplesmente arrecadar a qualquer custo, não é essa a ideia. Claro que a gente é advogado da União, a gente vai defender aí os recursos que são públicos, evidentemente, cada um com a sua tese, né? Mas é importante que a gente tenha esse compromisso, uma boa-fé, com uma vontade de negociar e de realmente resolver os problemas de uma forma menos agressiva, menos... com base na animosidade. É isso que eu queria colocar para vocês. Eu acho que essa é a minha missão, porque lá dentro a gente vê muita coisa que as pessoas fora às vezes não conseguem enxergar, ou então a informação não chega, e por isso que eu falo tanto dessas questões. Eu vou te perguntar, então, a respeito da aplicabilidade do negócio jurídico processual, agora, em matéria tributária, que foi algo que foi apresentado, né? Esse instituto foi apresentado pelo novo Código de Processo Civil de 2015 e demorou um certo tempo até que a Procuradoria digerisse aquilo e assumisse determinados critérios para a aplicação desse instrumento bastante útil e frutífero em matéria tributária. Então, assim, na sua percepção, o que foi que estendeu essa discussão ali internamente? O que foi que estendeu a possibilidade de incorporação dessa figura e em que condições agora ela está sendo aceita? Ok, bem, negócio jurídico processual também é outro instrumento nosso de negociação e de resolução alternativa de conflitos que tem gerado um êxito muito grande. Débitos que nunca iam ser recuperados da forma tradicional estão sendo totalmente, no caso do negócio jurídico processual, recuperados por conta disso. Inclusive,
eu não sei se todos têm acesso a essa informação, mas está se tornando cada vez mais comum a possibilidade de utilizar negócio jurídico processual e transação no mesmo, né, numa mesma situação para poder compor e negociar incluir todos os débitos. Porque, por exemplo, o negócio jurídico processual, ele não permite a concessão de descontos, a transação permite. Mas o negócio jurídico processual é até 120 meses ou mais, desde que com autorização lá do coordenador da CGR em Brasília. Então tem um prazo que é maior do que os 84, que normalmente é da transação. Então, assim, é possível utilizar todos esses instrumentos para poder compor todo o passivo daquele contribuinte, daquele devedor. O negócio jurídico processual, como vocês sabem, previsto lá no CPC, nós temos no âmbito da Procuradoria uma normatização que é a Portaria 742 de 2018. Temos outras que fazem algum tipo de referência, mas essa faz uma regulamentação mais extensa, vamos dizer assim. Nós temos também a Portaria 33 e a Portaria 360 que falam algo a respeito, mas essa 742 é a que fala de uma forma mais extensa. O que pode ser incluído no negócio jurídico processual? Plano de amortização de débito, calendarização da execução fiscal, aceitação ou substituição de garantias, modo de constrição, alienação de bens, né? Tudo isso num prazo de, a princípio, até 120 dias, não podendo reduzir o valor do débito, como eu falei, e nós temos alguns casos concretos, eu acho que ainda não foi divulgado na íntegra, então assim, eu nem tenho como passar isso aqui, mas assim, alguns casos que poderiam ser utilizados, vamos dizer assim, como negócio jurídico processual, por exemplo, suspensão de 120 dias do prazo para apresentar a contestação, por acordo entre as partes, renúncia de honorários sucumbenciais, suspensão de prazo para apresentação de impugnação a embargos, suspensão de leilão de imóvel do devedor, substituição de garantias, utilização de precatório para pagamento da dívida. Aliás, isso foi uma grande inovação que já veio lá com a transação. Precatórios federais próprios ou de terceiros podem ser utilizados para amortização ou até mesmo quitação do débito. Está lá no artigo 57 da Portaria 9917, todo o procedimento, tem que ter quitado a entrada da transação, ter dado a entrada, enfim, está tudo lá explicado. Alienação de bens penhorados pelo próprio devedor, definição consensual do valor dos bens, cessação de bloqueio via Bacenjude por determinado prazo. Então, aqui eu selecionei algumas medidas que, hipoteticamente, podem ser tomadas e, como eu falei, conjuntamente podem ser utilizadas com a transação, seja individual ou por adesão, para quitar o débito. Que eu acho que a ideia é essa, estimular a recuperação daquele devedor. Tanto é que tanto a transação quanto o negócio jurídico processual fazem parte do programa de retomada fiscal. A ideia é justamente essa, viabilizar uma compliance, viabilizar uma recuperação daqueles devedores que estão em alguma situação de dificuldade, em especial por conta da pandemia. Então, nós temos todas essas situações que podem ser utilizadas e que têm sido utilizadas com êxito. Os negócios jurídicos processuais, eles já envolveram, acho que quase 4 bilhões de reais em débitos. Então, é um valor também bastante expressivo, não é tanto quanto da transação, por conta, de a transação poder conceder descontos, enfim, mas também um instrumento extremamente relevante. Bom, Dani, para a gente encerrar, vamos responder a pergunta que a Bianca Xavier deixou aqui para a gente, que é o que você acha da arbitragem em matéria tributária? Pegadinha, professora Bianca. Bom, eu já perguntei isso no âmbito da... Para terminar. Para terminar, estava indo tudo bem, até chegar a arbitrar. Eu já cheguei a comentar sobre esse assunto, lá com os colegas. A princípio, eu não sei, pode existir algum vício de constitucionalidade em relação à cobrança de alguns créditos tributários. É algo ainda que precisa ser estudado com muita calma, porque é um terceiro decidindo sobre o destino
de valores devidos à Fazenda Nacional, obviamente que depende de legislação, isso não existe, então, a princípio, o que eu vejo é uma resistência, né, em relação à arbitragem, por conta dessas questões que envolvem, né, um terceiro que vai decidir sobre um litígio envolvendo a Fazenda Nacional, envolvendo créditos públicos, né? Então, existe essa preocupação com a possibilidade de abrir mão de créditos tributários. Mas é algo que ainda precisa ser muito discutido, pode ser que represente um avanço no futuro ou não, mas a princípio o que se tem é uma resistência a esse tipo de instrumento, por conta da possibilidade até de algum vício de inconstitucionalidade. Então, assim, do ponto de vista político, digamos assim, não existe um contexto que a gente possa vislumbrar a possibilidade da edição desse tipo de norma num tempo tão próximo, certo? Existem vários projetos, eu acho, de lei em relação a esse tema. Mas, pelo que eu já vi apresentações, inclusive, sobre isso, dos colegas, mas eu acho que não tem abertura para isso. Caiu? Eu também. Eu lembro que teve o Leonardo, que fez mestrado junto com a gente, escreveu sobre arbitragem em matéria tributária. E, defendendo, eu li. Na ocasião, eu lembro que eu conversei com alguém, eu estava em alguma roda e a gente avaliando as condições políticas de uma lei autorizando passar. E realmente havia meio que um movimento de consonância no sentido de que não. Muito embora, em termos de mérito, as opiniões fossem divergentes. Alguns viam com bons olhos a arbitragem em matéria tributária e outros não. Mas com relação às condições políticas, todo mundo concorda que realmente é algo difícil de passar. É difícil e a gente tem hoje, com esse sucesso da transação em especial e do negócio jurídico processual, ficou um pouco esvaziada essa possibilidade, né? Eu acho que em termos políticos, claro, né? Evidentemente que em termos jurídicos sempre é uma possibilidade, mas esvaziou um pouco. Inclusive, a demanda por um novo refis também, sempre que tinha muito, agora já não tem. Então, acho que tudo vai depender do sucesso dessas medidas aí a longo prazo, que vão determinar se faz-se necessário avançar um pouco mais ou não, manter o que se tem e tá bom. Então, é isso que a gente tem que aguardar, inclusive no âmbito dos estados e dos municípios também, a Procuradoria servindo aí de modelo, a transação regulamentada recentemente no estado de São Paulo, com medidas muito parecidas às nossas, e isso tende a se espalhar um pouco mais. Então, a gente tem que ver mais um pouco, porque a legislação é bastante recente, então a gente precisa ver como isso vai se desenrolar a longo prazo, para saber se tem abertura ou não para uma implementação dessa. Uma implementação, no meu entender, bastante arrojada, né? Sim, quando foi editada a 13.988, eu lembro de ter lido algum apanhado de transações nos âmbitos subnacionais, né? Nas localidades e regionalidades. E, fora alguns exemplos nos municípios, isso não existia. Então, um dos grandes méritos dessa regulamentação no âmbito federal, além de instrumentalizar isso no âmbito federal, é servir de exemplo, iluminar caminhos possíveis para os outros entes políticos que acabam enfrentando os mesmos problemas. Então, com certeza, exatamente. Exatamente. Essa é uma outra reflexão muito positiva. A gente precisa de um pouco mais amadurecimento aí para verificar até que ponto vale a pena pensar numa questão de arbitragem ou não. Então, isso precisa ser pensado com muita calma, debatido, envolve recursos que pertencem à sociedade, e não é pouca coisa. O nosso estoque da dívida, ultrapassa 2 trilhões de reais. Com certeza. Então, é um valor bastante expressivo que precisa ser tratado com um cuidado muito grande, porque são recursos que pertencem à sociedade, 2,5 trilhões de reais, quase um terço do PIB, em débitos. Então, é um valor muito grande, embora a gente recupere, ano passado a gente recuperou acho que mais de 25 bilhões, mas com os lançamentos,
né? Parece que no ano passado, eu acho que foi o primeiro ano que houve uma redução um pouco, houve foi bem positivo mesmo, mas o fato é que são débitos trilionários que pertencem à sociedade e é complicado você colocar, eu assim, falando sem estudar detalhadamente as propostas e tudo, mas é complicado você colocar na mão de um terceiro para poder fazer algum tipo de definição em relação ao destino desses recursos. Então, é uma situação bastante complicada. Eu compreendo esse argumento. Bom, amiga, daqui a pouco a nossa live cai, então eu vou despedir de você. Muito obrigada pela sua contribuição. Essa live foi muito informativa. Tenho certeza que todo mundo se beneficiou da sua explicação, das suas elucidações a respeito das modalidades de transação, que com certeza a gente teve que dar mais destaque, porque é o que está mais propulsionado no momento. Então, muito obrigada mesmo. Sua contribuição foi excelente. Fico muito feliz pela sua participação. Obrigada pela audiência, pessoal. Se alguém tiver dúvidas, o Tributário em Jogo tá lá. Pode mandar pelo DM, pode me mandar no direct no pessoal também. A Dani também pode responder alguma coisa. E é isso. Boa noite para todos. Muito obrigada pela audiência novamente. E Dani, obrigada por ter conversado comigo. Beijo. Obrigada, eu que agradeço. Queria agradecer mais uma vez a audiência, a possibilidade, a atenção, o carinho. Eu sou recebida sempre com tanto carinho. Assim, eu estou aqui 10 horas da noite e não estou cansada. Estou com vontade de falar mais, estou com vontade de ficar, interagir com vocês. Muito obrigada mais uma vez. Aqui, vamos inventar outra. Vou falar de vegetarianismo agora, brincadeira. Então, eu queria muito agradecer. Eu estou muito feliz de estar aqui e pedir mais uma vez. Reforço o convite para que vocês participem mais, que vocês estejam com a gente com críticas, sugestões, vamos juntos melhorar e mudar essa realidade no nosso sistema tributário. A gente tem muita coisa para ser feita, então, quanto mais vocês estiverem presentes, melhor. Tá bom? Um grande beijo, boa noite a todos, obrigada. Beijo. Beijo.